Antes de qualquer coisa, é importante dizer o seguinte: o momento ruim do Flamengo, a temporada pífia, mas muito aquém do que se esperava e do mínimo que esses jogadores que formam o elenco, esse departamento de futebol e os técnicos que passaram pelo clube deveriam apresentar, ele tem vários responsáveis. Começa no presidente do clube e vai até as pessoas que trabalham no CT, passando pelos jogadores mais importantes, menos importantes, treinadores e demais integrantes do departamento de futebol, gerentes, vice-presidente de futebol, diretor executivo. Todo mundo tem uma responsabilidade, tem uma parcela de responsabilidade. Mas no meio disso tudo, nesse ambiente todo, você tem os astros, aqueles que vão sempre colher os maiores e melhores frutos das vitórias. E são os jogadores que ganham mais, que fazem mais sucesso, que têm mais mídia, que têm mais fãs, enfim, são as estrelas. E entre as estrelas do Flamengo sempre houve um grande protagonista, até pelo perfil que possui, que é muito positivo em vários momentos, né? Carisma com as crianças, a maneira que ele encarna o espírito do clube, irrita os adversários, provoca os rivais. Claro que eu estou falando do Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Gabi, ou Lil Gabi, enfim. Jogador muito acima da média quando está no seu ápice, mas que se transformou num jogador comum nessa temporada, absolutamente comum. A sua queda ela vem sendo observada ano após ano, mas foi muito acentuada em 2023, muito acentuada. E mesmo assim, o Flamengo grava esse vídeo 14 meses e 5 dias antes do encerramento do contrato do Gabriel. E o Flamengo tem praticamente renovado o contrato, como já informamos há mais ou menos 10 dias. Antes de toda a imprensa tocar no assunto, aqui no canal, quem acompanha já sabia. Se você quiser, pode até acessar o vídeo clicando aqui em cima. Tem 10 dias esse vídeo, onde nós informamos que o contrato com o Gabriel estava praticamente renovado. Faltam detalhezinhos. Na ocasião do Bruno Henrique estava bem difícil e eu informei. Ele bate pé pelos 3 anos, que conseguiu no final. Conseguiu no final. Mas são casos diferentes. Um jogador que teve uma grave lesão, mas quando voltou jogou várias boas partidas, decidiu jogos, foi um dos poucos que se salvaram em momentos ruins do Flamengo na temporada e que tinha um contrato terminando. O outro tem um contrato que vai terminar no final do ano que vem. Há também uma questão também da idade, a diferença, mas não é esse o ponto que está sendo abordado aqui. E sim, tentando entender, se é que isso é possível, por que o Flamengo renovará o contrato do Gabriel Barbosa tão antecipadamente e dando um aumento de salário quando o seu rendimento claramente cai. Eu costumo dizer que fala-se muito em profissionalismo do Flamengo. E numa conversa, numa negociação pautada pelo profissionalismo, eu não consigo imaginar que um jogador que tem um rendimento caindo cada vez mais e que não demonstra nem muita autocrítica quando fala a respeito disso. Sua última entrevista mais longa foi momentos depois da derrota, do empate que significou uma derrota na final da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão em cima do Flamengo no Morumbi. Ele falava com uma desenvoltura, parecia que está tudo bem. Não está bem. O Flamengo perdera mais um título. Ele mais uma vez foi uma figura nula em campo, jogando muito mal. Não é só ele. Tem mais gente. Pedro está muito mal. E se o Gabriel virar titular amanhã ou depois, será muito mais pela má fase daquele que disputa a posição com ele do que pelos seus méritos. Arrascaeta é inexplicável a má forma física e sempre sai cansado do jogo. O que acontece? O cara tem 29 anos, parece que tem 50, 70, sei lá. Não tem cabimento. Isso precisa ser investigado e explicado. Tem um problema qualquer, o que acontece? A parte médica, física, os especialistas, a torcida merece uma explicação. Entre outros jogadores, Everton Ribeiro com queda de rendimento, o Gerson que muitas vezes acaba se desconectando do jogo e não é tão combativo como deveria, não é segundo volante, não falo nem da questão de posicionamento não, é questão de disputa, de competição, disputar a bola, brecar a jogada do adversário, ser participativo, concentrado no jogo o tempo todo, falta, são vários problemas. Ayrton Lucas muito mal, enfim, poderíamos aqui citar vários nomes, mas esses que eu citei principalmente são os principais. O quarteto, Bruno Henrique muito mal contra o Grêmio, mas esse tem crédito recente, não dá para negar. Gabigol muito mal, Arrascaeta mal na maioria das vezes, e Everton Ribeiro já mais veterano em declínio, que é muito questionável também a sua renovação de contrato. O que se espera dele? Ele pode entregar em alguns momentos bons jogos, ou até ótimos jogos. Vai acontecer. No Flamengo ou em algum outro clube. Mas com aquela frequência anterior, não mais. Ele vira um coadjuvante. Vai encaixar bem nessa função?
faz sentido, a relação custo-benefício se justifica, mas o tema principal aqui é o Gabigol, porque é um jogador que está com um contrato prestes a ser assinado, com um aumento de salário. Já teve até grupo político no Flamengo protestando, que apoiava inclusive o presidente Landim quando ele foi eleito, e que agora vai na rede social e protesta contra essa renovação. O torcedor claramente questiona, por que a renovação? Tão rapidamente. O medo, a versão do Flamengo é o seguinte, tá em off que as pessoas falam, não, ele pode assinar no meio do ano que vem com outro clube. Quem é que vai pagar o salário que o Flamengo paga ao Gabriel se ele continuar jogando assim? Por que não esperar até março, abril, para ver como ele vai estar e aí negociar? Mas se quiserem negociar agora, poderiam fazer o seguinte, eu estou trazendo aqui números do SofaScore para a gente parar e pensar sobre o que poderia ser apresentado ao jogador numa conversa profissional. Veja na tela. Você vê aí a página do SofaScore que traz aí os números do Gabriel, muitas informações, tá? Você pode baixar o aplicativo, acessar e você vai ter aí muitas informações. E você encontra números que eu pincei aqui, pus aqui nessa coluna à sua direita, né? Onde você vê gols no Brasileirão. Em 2019 foram 25. Em 2020, 14 gols. Em 2021, 12. Em 22, 11. E nesse ano só fez 5 até aqui. Claro que a gente não pode medir o desempenho dele só por isso. Em 2020, por exemplo, já invadindo o ano de 2021, o Flamengo foi campeão brasileiro e ele fez atuações primorosas na reta final. Foi decisivo em vários jogos. Contra o Grêmio em Porto Alegre, mesmo o Grêmio, onde ele jogou tão mal agora nos 21 minutos em que esteve em campo na quarta-feira, ele fez um dos maiores jogos da vida dele, daquele 4-2. Como jogou bola, deu assistência, fez gol, fez um golaço, jogou muito. Então, o número de gols foi menor, mas ele foi decisivo. Marcou contra Corinthians, contra Inter, jogos decisivos, reta final, o Flamengo ganhando os jogos, sempre o Gabriel dizendo presente. Então, aqui, a quantidade de gols foi menor, mas a qualidade, no sentido do poder de decisão, na competição ela existiu. Ele foi excelente. 2020. Em 21, 12 gols, em 22, 11, agora somente 5 gols. Então, é muito evidente a queda. É muito evidente. E você pode ver aí, agora, minutos para marcar no Brasileirão. Observe. Em 19, ele marcava um gol a cada 102 minutos, o que dava quase um gol por jogo, né? Ou seja, um jogo mais 12 minutos, um gol, em média. Em 20, 127 minutos para marcar um gol. Em 21, melhorou, 124, mas números próximos. No ano passado já caiu bastante, 187 minutos para marcar um gol. E nesse ano ele está levando 287 minutos para marcar um gol. 287 minutos para marcar um gol. Ou seja, ele leva 3 jogos em alguma coisa para chegar ao gol e ele é batedor de pênaltis. Claro que bate pênalti é um mérito acertar as cobranças, mas naturalmente tem uma chance maior de ir às redes, porque quando um colega sofre um pênalti, ele que é colocado ali com a oportunidade de assinalar o gol. E nem isso ele vem bem. Perdeu 3 esse ano, muito diferente da sua média anterior, quando ele era quase infalível, inclusive com defesas de goleiro. O que não costumava acontecer. Contra o Volta Redonda e contra o Grêmio, goleiros defenderam. E contra o Cruzeiro bateu na trave. 3 pênaltis perdidos. Ele no Flamengo, até essa temporada, nunca havia permitido que um goleiro defendesse um pênalti dele. Quando ele perdeu, ele bateu na trave ou para fora, quando ele errou. Com a camisa do Flamengo. E esse ano já foram 2 vezes defesas do goleiro. Por quê? Porque o Gabriel virou um jogador mais previsível na cobrança de pênalti, nas suas jogadas características. Ele não evoluiu. Ele era melhor antes. Porque os jogadores adversários conhecem as suas artimanhas e seus recursos. Ele fisicamente não demonstra a mesma mobilidade, parece mais forte, mas não tem a mesma mobilidade. Ele não consegue executar aquelas jogadas, como o pessoal do Tatiquês gosta de falar, de atacar os espaços, ou seja, aparecer nos espaços vazios, e penetrar naquela região do campo e ali criar as jogadas de gol, de assistência. Nesse jogo do Grêmio, 4-2, já em 2021, mas pelo Campeonato 2020, em meio à pandemia, ele fez isso o tempo todo. E foi um demônio para a defesa adversária, decisivo. E foi um jogo muito marcante numa virada do Flamengo para a arrancada final. Então, o que justifica um aumento do salário? Que tal pegar esses números e outros tantos? A gente poderia enumerar muitas coisas aqui. Tá? A expectativa de gol dele, por exemplo, no SofaScore para esse ano seria de em torno de 10 a essa altura do campeonato. Ele tem 5. Seria de 9 e pouco, quase 10. Ele tem metade do que se esperava para um jogador do calibre dele, para esse campeonato. E você vai, mas está ficando na reserva. Mas você viu a média de gols ali pelos minutos. Ele está em campo. Esse número ele é incontestável. E outros tantos números e dados, informações, poderiam, imagens, lances. O primeiro lance dele contra o São Paulo no Morumbi na final da Copa do Brasil, ele pisou na bola e caiu praticamente.
Agora, contra o Grêmio, ele ficou 20 minutos em campo, ele não fez uma jogada, ele não participou de nenhuma jogada, gente. O Natan, garoto do Grêmio, que fez o segundo gol do time gaúcho, que nunca havia marcado um gol pelo time do Grêmio, tem só 18 anos, ficou também 21 minutos em campo. 21, entrou junto com o Gabigol na partida. E quando teve a chance, foi lá e carimbou, marcou o gol dele. O Gabriel não conseguiu fazer nada nessa partida, e não foi a primeira vez. Então, por que não levar esses números para uma reunião, já que querem negociar, e apresentar e mostrar, Gabriel, seu rendimento caiu muito. Então, como é que eu vou te dar um aumento? O que justifica eu te dar um aumento se você está produzindo cada vez menos? O que acontece com você? E provocar uma autocrítica, uma reflexão. O Flamengo não pode ser refém de jogador nenhum, gente. Que ele pode ir embora, pode assinar com outro clube. Paciência. Paciência. Se é que vai aparecer alguém disposto a levar. Ele precisa voltar a jogar, mostrar ao Flamengo que ele pode voltar a ser o Gabigol. Você colocaria a mão no fogo, afirmaria, apostaria alto em que o Gabriel voltará a ser tão bom quanto foi em dado momento? Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia. Porque não depende de mim, não depende de você, depende dele. De querer, de treinar, de ter autocrítica, de trabalhar fortemente, superar as adversidades e voltar a ser um grande jogador, como já foi antes. E diversificar a maneira como finaliza, como bate pênalti, como se comporta em campo, melhorar em fundamentos. Melhorou o chute com a perna direita? Continua pífio. Melhorou a cabeçada? Também não. Trabalho de pivô, aprendeu a fazer para pelo menos segurar uma bola, escorar, usar o corpo contra o zagueiro? Também não. Dividir? Continua dividindo muito pouco, praticamente não divide bola. Velocidade, arrancada, no 1 contra 1, como se diz hoje, o mano a mano. Jogada ele contra o zagueiro adversário, partindo para cima, botando na frente. Leva melhor? Não é uma característica forte dele. Então qual o fundamento que ele melhorou? O que justifica o aumento? É claro que seria muito mais fácil para mim, para você, para qualquer um chegar aqui e falar, olha, Gabigol está comendo a bola jogando muito. Ele vai ganhar X por mês, lá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não importa quanto. O Flamengo pode pagar? Que pague. O cara vale, o cara é decisivo, o cara está cada vez melhor. Então ele merece. Antigamente, nos tempos do Zico, né, dirigentes diziam o seguinte, que o Zico chegava e não tinha muita discussão para renovar contrato. Quando você quer ganhar, vai lá, assina e acabou. Claro que isso é meio folclore, não é bem assim. Nunca foi exatamente assim. Mas uma coisa você podia ter certeza, o Zico sempre iria entregar o que você esperava. Poderia falhar num jogo, jogar mal e tudo, mas a dedicação. E hoje o Gabriel usa a camisa do Zico. Infelizmente, para o Flamengo, esse número 10 às costas não o está inspirando como poderia, né, se ele realmente se espelhasse no maior ídolo da história do clube. E o maior ídolo, sempre será o maior ídolo, porque, além de jogar muita bola, era mega, super profissional e o Flamengo sempre estava em primeiríssimo lugar. Teremos live novamente na segunda-feira, Soft Open, 10 da noite aqui no canal. E na quarta, depois de Flamengo e Santos, jogo que vai acontecer em Brasília, tem live também aqui no canal, ok? Então, conto com a audiência de vocês nessas próximas lives aqui no youtube.com/Mauro César. E sempre destacando aqui na descrição do vídeo os links para o canal de cortes com o melhor das nossas lives, clube de membros do canal, maneira de você apoiar o nosso trabalho no YouTube. O meu blog no UOL Sport, todo dia um texto sobre futebol, inclusive tem um texto sobre o Gabigol, você pode clicar aqui embaixo no link e pode acessar o texto, e também o nosso curso online de jornalismo esportivo, além do Use 360. Lá você encontra camisetas, canecas da Live Soft Open, do canal, de outros temas. Use aí o cupom Mauro para conseguir um desconto, a promoção que você vê na tela. O Use 360 é um parceiraço nosso também, e os produtos são bem bacanas, tenho certeza que você vai curtir, vai gostar. É isso, valeu e saudações.